Muito bom dia, 10 horas 1 minuto, horário de Brasília. Estamos aqui a postos para começar mais uma revista radiofônica. Aqui pela Jovem Pan, nessa sexta-feira, 3 de fevereiro de 2017. Você é o nosso convidado a passar a próxima hora e meia aqui com informação, prestação de serviço, entretenimento, tudo isso no nosso bate-papo matinal aqui na Pan. Realpolitik, o abraço de Fernando Henrique em Lula, o foro privilegiado dado a Temer ao amigo citado na Lava Jato. O sorteio que levou o ministro Edson Fachin à relatoria da Lava Jato. Confira esse e outros fatos políticos ampliados pela lente precisa dos nossos comentaristas. Adeus mito! Biólogos e estudiosos do comportamento sexual desmontam tese segundo a qual a natureza fez os homens promíscuos e as mulheres recatadas e monogâmicas. A terapeuta Paula Napolitano traz os detalhes pra gente. Cegonha à solta. Depois de Beyoncé anunciar que será mãe de gêmeos, outra estrela do mundo pop pode estar grávida. Tô falando de Selena Gomez, que há pouco tempo engatou um romance com o artista The Weeknd. Muito bom dia, Paulinha. Bom dia, Ed. Eu vou querer saber dessa história com você aí no decorrer do programa, se isso é lenda, enfim. Será? Vamos deixar esse papo aqui. Olha, esses são alguns dos destaques do Morning que está só começando. Tem muito mais no programa de hoje. Acompanhe aqui na nossa conversa. Paulinha, nossa hashtag de hoje, para fechar a semana bem, qual vai ser? Então, sexta-feira, final de semana aí. Então a gente vai ter uma hash cultural, Edgar. Hashtag recomende um livro. Olha que maravilhoso. Cada um vai recomendar um livro aí no Twitter. Quem sabe a gente não vai com essa hash para os assuntos mais comentados do Brasil. E aí vai ter muita dica de livro para todo mundo pesquisar através da hashtag. Eu vou recomendar o meu. Tô lendo Enclausurado, do Ian McEwan, que é o mesmo de Desejo de Reparação. É uma história muito maluca de um feto, Edgar. Um bebê que está lá no ventre da mãe. Uau. E aí, esse bebezinho, ele vai ouvindo as conversas da mãe, com o pai e também com o amante. Edgar, é uma história muito maluca, viu? Eu tô gostando bastante desse livro. Muito bom, né? Então, ó, até pra quem quiser ler, então, Enclausurado, do Ian McEwan. Você, então, hashtag recomende um livro. Pode dar uma dica de livro pra gente, então, no Twitter hoje. É isso aí, participe pela hashtag. Então, aqui que a Paulinha acabou de sugerir, hashtag comente um livro. Você tá lendo, Ed? Eu tô lendo um livro, até comentei com a Ellen essa semana, tô lendo um livro para entender um pouco mais do processo de transformação no sistema político da Rússia. Inclusive, que ganhou o Prêmio Nobel de Literatura no ano passado, no ano retrasado. A Svetlana Alexievich, que escreveu o livro Fim do Homem Soviético, que fala dessa transição, né, do sistema político na Rússia. As pessoas ficaram meio perdidas, uns querendo o que chamavam, o que entendiam como a liberdade, né, outros que não queriam se desapegar daquele modelo humano, enfim, do socialismo, na acepção, né, clássica do socialismo. Muito interessante, é um livro que saiu pela Companhia das Letras aqui no Brasil. Augusto, alguma indicação pra gente? Eu vou indicar o livro que eu considero o melhor que eu já li, que é o 100 Anos de Solidão. 100 Anos de Solidão. É a melhor abertura de livro que eu já vi, o melhor fecho de livro que eu já vi, e entre a abertura e o fecho, a história mais fascinante que eu já vi. Olha aí, Ellen? Eu vou ficar no assunto Rússia, então, para te acompanhar, Edgar. E vou indicar um que não é novo, mas ele é muito bacana, que se chama Mac Máfia, do Misha Glenny. E ele, para quem quer entender, quem gosta desse assunto de máfias e formação, como se formaram as grandes máfias no mundo depois da queda do regime soviético. É bem bacana, é bem curioso, vale a pena. E aí, Vini? Boa. Eu vou recomendar um livro do Arthur Shechel que chama O Torcedor Acidental, em que ele faz várias crônicas de Copa do Mundo. Aliás, um livro que me foi presenteado por Ricardo Arcon e que eu li durante as minhas férias. Vale a pena, é simples, é divertido e não é só sobre futebol, não. São histórias sobre as cidades que ele visitou durante 4 Copas do Mundo, é bem legal. Bacana, então você ouvinte pode interagir com a gente também pelo WhatsApp, vou nesse tema também. Indique um livro pra gente, conte a respeito de um livro que você leu e gostou bastante, faça uma indicação pros ouvintes aqui da Jovem Pan pelo nosso WhatsApp, em mensagens de áudio ou em vídeo. 11 931 17 1009 é o nosso WhatsApp para você participar interagindo com a gente.
Vamos lá, curta a nossa página no Facebook, também entre lá no YouTube, né? Inscreva-se no nosso canal youtube.com/morningshowjp e tem acesso a todos os vídeos e ao conteúdo extra aqui do Morning Show. Vamos lá, te convido a passar a próxima hora e meia colado aqui na Jovem Pan, na nossa companhia. Prazer tê-lo conosco. Vamos lá, iniciando o programa aqui, já engatando uma segunda marcha, como dissemos ontem. Bem ao finalzinho, aliás, do programa, o ministro Edson Fachin, o Vini veio com essa notícia aqui que chegou nos 46, já nos acréscimos. 48 quase. Que o ministro Edson Fachin foi o escolhido por sorteio, né? Aí que tá uma questão aí que a gente vai poder discorrer. Eu te mandei os papeizinhos do sorteio. Exatamente, foi escolhido por sorteio para assumir a relatoria da Lava Jato no Supremo Tribunal Federal. Responsável na primeira instância pela operação, o juiz Sérgio Moro, disse que o sucessor de Teori Zavascki é um jurista de elevada qualidade e que, como magistrado, tem se destacado pela atuação eficiente e independente. Augusto Nunes, já vou te escalar no começo do programa. Se vê algum problema aí do Moro fazer esse tipo de manifestação, elogiando o ministro Fachin, é uma postura adequada para ele que está à frente de todo o processo? Acho que não é bem um problema, é um comentário impertinente. O segundo, o primeiro foi sobre o Teori Zavascki, que ele qualificou de herói brasileiro pela atuação na Lava Jato. E agora ele diz que o Fachin é um jurista de elevada qualidade e que, como magistrado, tem se destacado pela atuação eficiente e independente, como você lembrou. Se fosse outro escolhido, ele diria o quê? Exato. É um jurista de baixa qualidade e que, como magistrado, não se tem destacado pela atuação por ser ineficiente e parcial. Não pode, né? Que tem um tom de comemoração. Exato. Aí, né? Então é o seguinte, o juiz Sérgio Moro tem se comportado exemplarmente à frente da Lava Jato. Sem ele não teria havido isso. Ele mostrou uma coisa simples, que um juiz que cumpre a lei pode até modificar um país que estava na situação moral que vivia o Brasil. Mas ele cumpriu a lei. Uhum. Quem cumpre a lei, cumpre o seu dever. Ele não é herói. Não faz nada mais do que obrigação. Nada mais do que obrigação. Então, eu prefiro o juiz Sérgio Moro opinando apenas nos despachos, nos autos, como ele vinha feito até a morte do Teori. Lá ele abriu um precedente que foi repetido agora. Uhum. Eu não acho isso bom, porque, como se diz há séculos, né, o juiz precisa falar nos autos. E ele vinha vindo muito bem, se conduzindo dessa maneira. Certo. Mais do que isso, né? Imagina um movimento contrário, se o STF resolver dar pareceres sobre os juízes de primeira instância. A gente abre um precedente. Ele não aí, pode virar terrível, juiz de juiz. Isso é só no rádio em mesa redonda esportiva. Pois é. Bom, vamos continuar com vocês ainda, passando um pouco a bola para a Ellen agora, para falar um pouco a respeito do método, né? A gente não entendeu direito, né? Para falar a verdade. Ontem, ao sair da rádio, depois da notícia, aos 45 aí do segundo, como o Vini trouxe pra gente, eu fiquei ouvindo aí o noticiário e a questão do sorteio, né? O cara foi transferido, passou da primeira para a segunda turma para compor ali, né, o conjunto de juízes que participariam desse sorteio e o cara migrou e ganhou e levou, né? Ellen, e aí? Quero saber. Ele acabou sendo sorteado, entre aspas. Como é que se deu? Diz a regra que é bem eletrônico, um processo aí, ó, tudo tecnologia. Mas não tem como não achar meio mandrake. Tipo aqueles do Silvio Santos que joga pro alto, assim. Não, é tipo aquele, sabe quando você era criança e brincava de salada de fruta? E aí seu primo, aí você dizia assim, a menina bonita, você pedia pro seu primo apertar o olho. Não é isso. É assim, diz que o computador distribuía, tem uma régua ali que vai de 0 a 100. Então, cada um ali são 5, cada um tinha 20% de chance de cair. Mas que esse computador, que é super inteligente, mega power inteligente, ele na régua tem 20% de chance de cair para cada ministro ali da turma, dos 5, né? Mas que ele faz um reajuste pela quantidade de processo que cada um recebe. E no gabinete do ministro, esse gabinete é o mesmo gabinete que ele herdou já de Joaquim Barbosa, por exemplo. E era um gabinete que tinha menos processos. Ele tinha recebido menos processo, ficou um tempo parado depois da aposentadoria do Joaquim Barbosa, e por isso
ele ganhava ali uma pequena vantagem. Mas diz assim que é uma pequena, é 1% essa chance. É a explicação oficial do STF. Mas de resto estaria tudo mais ou menos equilibrado. E aí nessa pequena vantagem, Fachin saiu na frente na disparada e ganhou esse sorteio. Mas é tudo eletrônico, diz que é prova de hackers, tudo muito ali feito com auditoria e tudo mais, e foi isso. Eu não vou colocar o Supremo sob suspeição, até porque eu vivo passando por lá. Foi rápido, não foi? Rápido, foi uma coincidência, assim, festejada, né, por muita gente, e eu acho o seguinte, quer dizer, sortear uma escolha que influencia os destinos de um país, eu acho meio leviano. Tá? Daqui a pouco a gente vai pro jogo de palitinho, para o ímpar, tal. Não é por aí. Porque não é que nesse livro não tinha o chato do amigo secreto, né? Mas isso aí livra também aquela questão que a gente comentou já no decorrer da semana aqui, de uma escolha mais política, que penderia para um lado mas aí que tá, mas o sorteio poderia se colocar numa dessa escolha política, né? O sorteio poderia ter colocado numa Mas aí ainda assim é um sorteio, não é uma escolha, né? Outro dia eu vi o seguinte, uma observação que faz todo sentido. Diz que isto mostra que o problema não é bem o método, mas a composição do Supremo. Aos juízes, aos ministros que parecem confiáveis aos olhos de uns, não são aos olhos de outros, e o contrário. Sim. Com cada juiz. Dependendo do ponto de vista de quem examina, esse juiz é bom ou não é. O que significa? O Supremo está dividido em partidos, e isso é perigosíssimo. Sabe qual é o meu consolo, Augusto? Meu único consolo neste momento é olhar para os Estados Unidos, em que o Donald Trump vai indicar agora pelo menos 3 ministros. Nós vamos ter a corte mais conservadora da história dos Estados Unidos. Vai ser uma corte completamente Aliás, o Trump vai nos consolar de muita coisa. É meu único consolo no momento, ver que vai ter uma desgraça um pouco maior. Olha só, se você tivesse que... Eu queria ver se você tivesse que analisar os metadados desse computador, analisar a tendência política desse computador. Eu queria saber quem era o segundo colocado. Vamos lá, já que a gente está falando sobre o Supremo Tribunal Federal, vou dar aqui o resultado da enquete no Opinapam, um aplicativo que você pode baixar de graça e interage aqui com a programação do Morning Show, respondendo às enquetes. A atual era a seguinte: o ministro do Supremo Tribunal Federal, Luiz Roberto Barroso, defende a legalização da maconha como uma forma de amenizar a crise no sistema carcerário. Segundo ele, a legalização poderia desmontar o tráfico de drogas e, por extensão, fazer diminuir o número de condenados e encarcerados. Você concorda com ele? Foi a pergunta feita aos ouvintes aqui do Morning Show. O resultado está aqui, ó. 68% dos ouvintes discordam, não concordam com a opinião do ministro do Supremo, Luiz Roberto Barroso. Portanto, 68% das pessoas são contra, né, o que seria a legalização das drogas aí, defendida na declaração do ministro Barroso. Bom, as enquetes continuam e você sempre participa com a gente aqui. Aliás, se não tem o aplicativo, pode baixar, é de graça, você preenche um cadastro e passa a ter mais essa via de comunicação com a gente aqui na Jovem Pan. Eu não dei bom dia pra você, dei, Vini? Claro. Já dei bom dia? Já, recomendei até o livro aqui. É verdade, o assunto tá pipocando, tá tão rápido aqui que eu fiquei até perdido agora. Vamos em frente, olha. Seguindo na política ainda, na semana em que a presidente do Supremo Tribunal Federal, Carmen Lúcia, homologou a chamada delação do fim do mundo da Odebrecht, o presidente Michel Temer deu status de ministro ao colega de partido Moreira Franco, citado... Isso aí, ó, mais de 30 vezes nos depoimentos dos ex-executivos da empreiteira. O atual secretário executivo do Programa de Parcerias em Investimentos, o Moreira Franco, vai comandar a Secretaria-Geral da Presidência da República. Augusto, com perdão do trocadilho que é, assim, irresistível, há o que temer nessa decisão do presidente Temer? É? Quem tem o que temer é o Moreira Franco. A relação dos dois ali é... Ele foi bem próximo. Citado em mais de 30... ele foi citado mais de 30 vezes nos depoimentos dos ex-executivos da empreiteira. Agora, isso já mostra que ele está envolvido até o pescoço. O fato de ganhar o foro privilegiado do presidente
deixa mal o presidente e piora a situação do Moreira, porque ele está confessando que ele tem esse problema. Não custa lembrar que ele subiu na vida como genro, né, do Amaral Peixoto, que era genro do Juscelino, do Getúlio Vargas. E ele é sogro do novo presidente da Câmara, o Rodrigo Maia. É genro dele. Então, a gente não sabe se é eleito ou reeleito, né? Ele também o Rodrigo Maia é genro dele e também pode entrar na Lava Jato. Quer dizer, é uma geração, é uma sequência de genros aí meio complicada. E ele fala, como todos, né? Exemplo de todos, que não tem nada a temer, né? Nunca foi uma preocupação para ele, essas investigações. Mas uma é observação dizem, aqui, né, sobre o Moreira, a gente tem que lembrar que ele aparece ali na lista da Lava Jato como Angorá. Mas não podemos esquecer de onde vem isso, né? Dá o crédito. Ele foi apelidado como Gato Angorá pelo Brizola, né? O Brizola. O Brizola o apelidou como Gato Angorá, desde muito tempo ele ganhou esse apelido. E ele já tinha alguns meios, assim, digamos, suspeitos de se articular, e ele é um dos principais articuladores do governo de Michel Temer. E aí, com tantas citações na Lava Jato, ele ganha esse status de ministro para poder ter foro privilegiado. Sem ocupar o cargo, ele já era. Já era ministro sem ocupar, agora ganha para poder ter foro privilegiado, e mais, Michel Temer contradizendo a proposta de quando assume a presidência, que de reduzir... Diminuir 10 ministérios, né? Não, ele vai fazer uma reforma ministerial, que deve acontecer logo logo, tá aumentando o ministério, cria uma nova pasta para poder dar esse foro privilegiado para um amigo articulador. Aumenta o espaço do PSDB no governo, aumenta o espaço do PSDB no governo, porque sabe que o PSDB vai ser ali o cara que vai romper com ele em 2018, né, para poder ir à disputa. É um escracho na nossa cara. E essa concessão de status de ministro ao Moreira Franco reacende a discussão sobre a prerrogativa de foro. Exatamente. São 22 mil autoridades, se não me falha a memória, que podem desfrutar desse expediente, né, Augusto? É verdade. Aliás, eu não posso resistir à lembrança. O Brizola era bom em apelido. Era ótimo. O Brizola era maravilhoso. Fundou e afundou o PDT, mas era maravilhoso. E o apelido que ele colocou no Paulo Brossard, que falava, era todo empolado e tal ali. Rui Barbosa em compota. Fora o sapo barbudo, né? Fora o sapo barbudo. E a questão do foro privilegiado é que, assim, só para os ouvintes que não sabem entenderem, é que com o foro... essas pessoas são julgadas pelo Supremo Tribunal Federal. Saem da mão da primeira instância, no caso do Moro ali, do juiz Sérgio Moro. Bom, aproveitar a citação aqui do Augusto, do Rodrigo Maia, que foi reconduzido, enfim, à presidência da Câmara, o Zé Maria Trindade, nossos olhos e ouvidos em Brasília, vai dar detalhes aí. O resultado da eleição explode o bloco conhecido como Centrão e dá musculatura aí aos projetos do presidente Michel Temer. Olha, vou lembrar daquele personagem clássico, né? O senhorzinho Malta, né? Eu tô certo ou tô errado? Não tenho nem essa pulseira aqui pra balançar, mas vou perguntar pro Trindade. Tô certo ou tô errado, Trindade? Bom dia. Trindade, alô? Cadê o Trindade? Alô, Trindade? Ih, o Trindade não tá, ó. Alô, Trindade, tá me ouvindo? Alô, Trindade? Pô, não consegui. Daqui a pouco a gente fala com o Trindade, então. Acho que ele assustou, porque o senhorzinho Malta era a faca na bota. Agora 10 horas 20 minutos, horário de Brasília. Daqui a pouco a gente fala com o Zé Maria Trindade. Jovem Pan. Alô, Trindade, tá me ouvindo? Bom dia. Ô, Trindade, só porque eu falei do senhorzinho Malta aqui. Eita, nós! Mas tá que tá. Acho que a porcina entrou na linha. Vamos lá, vamos tentar ligar de novo. Faz a conexão pra gente lá com a redação, Vini, pra gente tentar colocar de um jeito ou foi de rock. outro. Ou foi rock santeiro. O Trindade aqui pra falar com a gente, pô, né? Continua assustado. Afinal de contas, você vê como a política brasileira tá num emaranhado só, né? Nem com Trindade a gente começa consegue falar. Vini, deixa eu tratar com você então aqui, girando o assunto. Daqui a pouco a gente tenta a conexão novamente. Certo. A conhecida como socialite, né? A Heloísa Faisol, ex-participante da Fazenda,
foi encontrada morta no apartamento onde ela morava, em Copacabana, no Rio de Janeiro. Quais são os detalhes da morte? Então, não tem Vini. muito detalhe porque a polícia não confirmou a causa desta morte, apenas que ela foi encontrada na cozinha do apartamento dela no início desta madrugada. A notícia foi dada primeiramente pelo colunista Léo Dias e depois foi confirmada no início da manhã. Né? Heloísa Faisal, que tem 46 anos, muito nova, ganhou destaque na Fazenda, né, em 2014, quando ela ficou ali entre os 3 finalistas, era uma participante divertida, desbocada. A Heloísa também, que é uma pessoa que nasceu numa família muito tradicional lá do Rio de Janeiro, de classe média alta, e ela começou a promover algumas festas, né, alguns bailes funk lá no Rio de Janeiro, no Morro da Babilônia, em que ela mesma cantava, né? Então ela ficou famosa por causa disso e depois recentemente veio participar da Fazenda e essa notícia acredito que pegou muitos de surpresa, né? Essa morte aí da Heloísa Faisal de apenas 46 anos. Caso tenhamos mais notícias, a gente dá aqui no Morning Show, Edgar. Ela foi encontrada morta no apartamento dela? No apartamento dela em Copacabana. Quem que foi? Polícia? Policiais. Isso, o corpo já foi levado para o IML, mas a causa da morte ainda não foi revelada. Ok. Vamos lá, será que a gente consegue falar com ele agora? Trindade, você tá me ouvindo, Trindade? Agora estou ouvindo perfeitamente. Bom dia a todos. Bom dia. Olha, Edgar, eu tava falando aqui... infernal aqui. Pois é. Eu tava comentando aqui, Trindade, a respeito da força que ganha, né, o governo com a recondução do Rodrigo Maia à presidência da Câmara. Você confirma isso? Você acha que é isso mesmo ou não? Saiu tudo segundo planejou o presidente Michel Temer, né? A reeleição na Câmara dos Deputados e a eleição do senador Eunício Oliveira no Senado Federal. E a confirmação também de números bons, positivos para a base aliada no Congresso Nacional, né? Agora, os próprios aliados cobram ali um programa de resultados, e não só de notícias e de base grande, mas um programa sério do governo para combater o desemprego e também a aprovação de reformas no Congresso Nacional. Veja bem, o Rodrigo Maia, 2 anos depois da eleição de Eduardo Cunha, ultrapassou o mestre, né? Eduardo Cunha obteve 267 votos para se eleger há 2 anos atrás. E agora, Rodrigo Maia obteve 293 votos, né? Aumentou muito ali a margem de garantia para a reeleição na Câmara dos Deputados. E o interessante é que Rodrigo Maia, em 2019, se for eleito em 2018, né? Ele poderá concorrer a mais um mandato. Então ele, com aquele jeitão de bobo ali, ele está dando show aqui e pode ficar 3 gestões, 3 mandatos na presidência da Câmara. Um feito, né? É um feito. E só para ter um parâmetro aqui de comparação, você falou na votação expressiva que ele recebeu, outros candidatos, até como citamos aqui ontem, o Bolsonaro recebeu 4 votos, a Erundina 10 votos, ficaram ali na média de 12 votos, 20, outro, né? E foi uma votação maciça, né? Pelo nome e pela recondução dele. A importância aqui é a dissidência, né? No ano passado, aliás, 2 anos atrás, o Cunha, com 267 votos, enfrentou Arlindo Quinalha, né, do PT de São Paulo, que teve 136 votos, e o Júlio Delgado 100, né? Então, 236 votos. E desta vez, o Jovair Arantes, que também é do Centrão, mas dissidência, obteve 105 votos, e a oposição 59 votos. Quer dizer, é muito pouco, a oposição está mesmo desorganizada. Muita gente indica que o PT acabou votando em Rodrigo Maia para não votar em Jovair Arantes, né? Tá certo, Trindade. Obrigado pelas tuas informações. Boa sexta-feira para você aí em Brasília. Um abraço. A disputa que ficou pela primeira vice-presidente foi eleito Fábio Ramalho, Fabinho, que é famoso aqui por fazer festas, né? Muito bom dia a todos. Bom dia, Trindade. Obrigado. Informações de Brasília com Zé Maria Trindade, nosso correspondente na capital federal. Agora 10h30, horário de Brasília.
Estamos de volta com o Morning Show dessa sexta-feira aqui pela Jovem Pan. Olha, vamos dar uma fofocada agora. Vamos. Você gosta de uma fofoca, Eu adoro né? uma fofoquinha. Olha, É bom, né? É a Paula que vai falar, né? Claro, spoiler e fofoca é comigo mesmo. Olha, depois, né, do fato de você ter trazido pra gente ontem aí a Beyoncé, né? Vai ser mamãe de gêmeos e tal. né? A gente já sabe disso, passamos a régua nesse assunto. Agora o que eu quero saber, Paulinha, se é verdade ou não, se é boato essa história de uma outra, mega pop, né? Artista estar grávida. É isso mesmo? Será? Selena Gomez. Olha, Acabou de eu começar ainda o namoro não com consegui falar The com ela Weeknd. pessoalmente. Certo. Tá? Então isso tudo ainda tá ali como boato pra mim. Ainda consta como boato que eu não confirmei com Seller, minha Ah. amiga Selena Gomez. Olha lá. Eu adoro. Esse álbum da Selena Gomez é muito bom. Agora, a Selena é o seguinte, ela tá namorando The Weeknd há pouco tempo. Foi coisa de fim de ano. Eles começaram esse namoro, foram fotografados juntos e tal. E estão namorando de verdade, fato. Agora, o que especulam é que ela estaria grávida. Por quê? Eles fizeram uma viagem pela Europa, uma viagem maravilhosa, The Weeknd mostrando seu poder, a sua grana para a Selena Gomez, e diz que por lá ela reclamava muito de estar cansada, de estar enjoada, e que isso seriam pistas. Cansada e enjoada é pista de estar grávida? Não, É. então eu tô há 30 anos, assim, tipo... Pois é. A pista é essa, é uma possível isso fonte, aí, uma sabe por fonte quê? próxima Essa que coisa de disse. quanto tempo eles estão namorando? Pouco tempo, 2 meses. Sabe aquela explosão? Paixonite. Aquela paixonite que ninguém segura? Diz que a paixão As é coisas tanta, acontecem é nessas tanta que ela horas. tá pensando até em casamento. E vai ser temático, se for, Edgar. Ah, é? Ou tipo, tema Você já Marrocos. sabe até disso? Sei. Ou tema safari na África. Aham. Mas tudo isso é boato, eu não confirmei com Selena Gomez. Tá inventando, hein? Digamos que o órgão investigador das celebridades internacionais, que é o TMZ, não confirmou nada disso, então ainda está assim como boato. Mas o que a gente sabe é que a Saiu gente no tem o TV Grammy Fama? Awards. Ainda não. TV Então, Fama ainda não não é deu verdade. essa, hein? Não é verdade, né? Ó, vai ter o Grammy Awards. O The Weeknd vai se apresentar com o Daft Punk. Pra trazer um pouco desse som do álbum novo dele. Então ele vai estar lá no Grammy. E a Selena Gomez também. Ela não tem indicações a prêmios, mas ela também vai estar lá. Ó. Agora é música, hein? Essa música Starboy do The Weeknd é maravilhosa. O álbum é incrível. Tá sempre entre todas as músicas entre as mais tocadas do Spotify, o que é uma coisa, enfim, surreal. E eles vão se apresentar junto com o Daft Punk, que há muito tempo não aparecia ali no Grammy. É uma dupla que não se apresenta muito em premiação, então todo mundo tá esperando muito o The Weeknd com o Daft Punk. E agora o The Weeknd também com a Selena Gomez, porque parece que eles vão assumir, vão estar juntos nessa apresentação, e que ele já teria pedido para organização do evento para ela sentar do ladinho dele para rolar um love total. Outra coisa que estão falando do Grammy, viu, Edgar? É que Beyoncé poderia se apresentar no Grammy Awards. E essa seria a primeira aparição da Beyoncé grávida se apresentando. Mas é tudo também boato. O que a gente já sabe que vai ter de apresentação no Grammy, que foi confirmado na segunda, é o Daft Punk com o The Weeknd. A gente vai ter também uma banda, aquela banda formada por diversos artistas, que vai ter o David Grohl, o Anderson .Paak e o Tribe Called Quest. A Alicia Keys vai cantar também. Se o David Grohl não tivesse nessa, não valeria. Porque o cara tá em todas, né? David Grohl É o até maior com o pé arroz de- quebrado, meus é uma- queridos, se apresentando no Coachella. Ninguém o maior para esse arroz homem. de festa é o David Grohl. Né? Aí a gente vai ter a Alicia Keys com a Maren Morris, e aí vai ter Metallica, Adele, Bruno Mars, John Legend, Carrie Underwood e Keith Urban. Então vai ser a grande festa do Grammy. Aguardaremos aí pra saber sobre Selena e The Weeknd, e também sobre essa possível aparição da Beyoncé dia 12 de fevereiro, comandada pelo querido James Corden, esse homem do Carpool Karaoke, que todo mundo vê ali cantando no carro com os artistas. E na TNT vai ter a transmissão aqui no Brasil, só que começa às 11 da noite, queridos. Então boa sorte pra ver esse pessoal na madrugada. Toma um energético. Toma um Né? energético. Ai, vai ser difícil. Falado, Paulinha. Aqui, ó, um trechinho aqui do The Weeknd com o Starboy. Let a nigga Brad Pitt, legend of the fall, took the year like a bandit. Bought mama a crib and a brand new wagon. Now she hit the grocery shop looking lavish. Star Trek roof in the Wraith the Con. Girl,
girls get loose when they hear the song. 100 on the dash, give me Daí, vamos em frente, pessoal. Vamos seguir com o programa. Aliás, afinal de contas, hoje é sexta-feira. Por isso, a nossa parceira, colaboradora aqui do Morning Show, terapeuta sexual, Paula Napolitano, já está entre nós. Muito bom dia, Paulinha. Bom dia, Deixa eu ótimo apresentar 2017 para todos. Pra você não? também. Deixa eu te apresentar pro Augusto, nosso novo integrante aqui da Muito bancada. prazer. Augusto, Prazer é qualquer meu. dúvida, É com ela. pode perguntar que ela responde pra gente. Olha, a Paulinha tá aqui pra tratar de um assunto polêmico, como eu já falei no começo dessa edição do programa. A gente se habituou com essa história aí de que, por natureza, o homem é sem vergonha, é promíscuo, e a mulher, né, por outro lado, é recatada, talhada, né? Ela recatada. Pra do lar, ser né? monogâmica e tal, aquelas histórias lá. Ô Paula, estudiosos estão desmontando essa tese aí. Eu quero saber a que conclusões a ciência chega nesse sentido. Esse é um assunto bem delicado, né? Porque a gente ouve muito no dia a dia as pessoas falando, não, mas é que o homem precisa de sexo, o homem trai mais porque ele precisa, a mulher não precisa. E a gente já vem há muitos anos já estudando se isso é verdade, se não é verdade. E saiu uma pesquisa, né, no final agora de janeiro, de uma bióloga, inclusive, americana, né, chamada Zuleima, onde ela estuda biologia, ela é professora de biologia numa universidade lá de Massachusetts. E aí ela trouxe algumas pesquisas dizendo que aquilo que a gente acredita da biologia feminina e masculina não é exatamente o que a gente veio pesquisando. Então ela traz a concepção de que as pesquisas da biologia mostram que tanto homens quanto mulheres têm essa abertura sexual aí. Olha, nosso álibi aí, Augustão, é que vem de uma mulher essa conclusão. Porque você já imaginou se fosse um cabra, um biólogo lá, né, concluindo isso? Eita, a gente estaria mais perdido ainda. Eu queria fazer uma pergunta, Paula. Como é que se explica, Paula, diante dessas teorias, o comportamento submisso da mulher muçulmana? A força da religião é tão maior que a força dos instintos, no caso, da natureza? Boa. Acho que é da cultura aí, Ótimo. né? Que tá colocando, Porque acho que entra justamente essa questão. A cultura, a religião, o histórico, ela influencia diretamente o que a gente é. Porque a gente nasce já embutido nessa religião, nessa cultura, desde que nasce. Então, o comportamento, por exemplo, dos pais com a criança ainda na barriga, já começa a ser diferente com a menina e com o menino. O tom de voz usado já é mais delicado, já é mais passivo, já é mais doce, enquanto o tom de voz usado com o bebê ainda dentro da barriga já é um tom de voz mais agressivo. Então a gente já nasce inserido nessa cultura e nessa religião e nessa história sem mesmo a gente querer. E a gente sabe que a cultura, a história e a religião influenciam, inclusive, às vezes, na própria biologia. Né? Então, é uma força muito grande e que aí a pessoa, mesmo que tente, então pequenininha ali, coloca a mão ali no pintinho, o menino, ele vai ser valorizado. E essa menina vai ser escrachada, ou vai ser tira a mão, ou alguma coisa delicada, mas tira a mão, não pode. E a gente vai se formando a partir daí, né? Ou seja, aquela biologização de tudo que se fez por muito tempo, cada vez mais se provando que não é bem assim. Exatamente. Né? É cada vez mais um conjunto de coisas e são seres humanos, independentemente. Exatamente. Ou seja, são homem e mulher, são seres humanos e aí cada um vai se desenvolvendo de um jeito. Que talvez a coisa seja muito mais complexa do que a gente imaginava quando a gente traz uma certa simplificação de vamos naturalizar e é assim que funciona. Só né? aproveitando a carona, vou passar pra Paulinha, mas isso que a Ellen tá dizendo e essa teoria toda acaba meio que dando uma desmontada aí na teoria de Darwin. Inclusive porque ela é não bióloga, A né? questão do macho, né? A fêmea e tal, né? E isso vem mostrando, segundo esses estudos aí, uma mudança nesse paradigma aí, né? Agora, Paulinha, tudo bem, a gente não tem o que fazer, então desde o útero tá lá, se você é menina, fala de um jeito, menino, nasce, a criação, a sociedade, é difícil você se desvencilhar de tudo isso pra estar aí livre, sexualmente livre, ativo, fazendo o que você imaginar. E você percebe que você tem esses bloqueios. Na terapia, em terapia, assim, dá pra mudar isso ou é uma coisa que realmente
fica muito interiorizada e a pessoa acaba até aprisionada. Legal, boa. No consultório eu vejo várias mulheres, por exemplo, que têm vaginismo, a dor na hora da relação sexual, não conseguem nem ter penetração, né? Passam por processos que estão baseados muito nessa repressão que tiveram nessa coisa. Dá pra gente ir desconstruindo aos poucos isso, mas tem coisa que é muito intrínseca, né? Mas a gente pode ir suavizando, né? Tem coisas que interferem de uma tal maneira em que eu entendo que o sexo, ele é proibido, ele é errado, ele é sujo, e que eu não tenho permissão pra me entregar, por exemplo, porque a mulher não pode ter prazer ou qualquer coisa do gênero. Então, essas questões dá pra gente ir diminuindo, desmistificando vários desses mitos e preconceitos, e mostrando que a partir do momento que ela consegue se colocar, que ela consegue, com exercícios de massagem, às vezes com o parceiro dela, que ela consegue se entregar e ver que tá tudo bem, que não aconteceu alguns problemas, a gente consegue ir criando novas conexões cerebrais, entendendo que sexo e prazer podem andar juntos também. Agora, Paula, quando você vem aqui numa rádio com grande audiência, fala de um estudo que está dizendo, olha, peraí, não é bem assim, né? Essa coisa de que mulher é bela recatada e que o homem é o macho que é o caçador, não é bem assim, a biologia tá revendo isso. A gente começa também a divulgar mudanças de padrões. E a gente começa a questionar. E aí, eu, Paulinha, né, e uma série de pessoas que talvez estejam lá numa classe média de ensino superior, talvez já conversasse sobre isso com suas amigas, né? E talvez já não, por exemplo, talvez não seja mais um questionamento. Ai, dou na primeira vez, não dou na primeira vez. Talvez isso não seja mais um problema. Quer dizer, ninguém não se pergunte mais isso. Mas em outras esferas, isso ainda seja um problema e um questionamento. O que eu quero te perguntar é o seguinte, quando a gente vê esse tipo de estudo, o que começa efetivamente a mudar? Quer dizer, começa efetivamente a mudar um padrão cultural? A gente está começando a falar, por exemplo, de homens que começam a se questionar sobre seu papel, quer dizer, será que eu ainda sou o macho caçador? E mulheres que começam a se questionar, eu devo tomar atitude, eu não devo tomar atitude? O que a gente está falando aqui de mudança de comportamento efetivamente? Sim, a gente começa a ver essa mudança, inclusive homens que se encontram perdidos nisso tudo, né? Então vem até no consultório e fala assim, não sei mais o que eu faço. Se eu chego, se eu não chego, se eu espero, se eu não espero, se eu avanço, se eu não... Eu não sei mais o que fazer, eu não sei mais o que eu posso, eu não posso, e nem às vezes o que eu sinto, porque vem uma mulher que vem direto pra mim, eu não sei o que... Então, tá trazendo ali muitas reflexões e muitas confusões num primeiro momento, porque é tudo muito novo. Mas, ao mesmo tempo, a gente vê ainda muito arraigado, principalmente nas emoções. Na fala, a gente até tem um comportamento muito diferente. Então, eu ainda tenho muita paciente no consultório que fala, eu não vou dar na primeira vez. Não posso. Isso é errado. Eu ainda tenho muita paciente. E de nível econômico super bom que tem esse questionamento. Que ainda e às pesa vezes isso, não né? tem esse questionamento, mas se faz na primeira vez e o cara não liga, foi por isso. Não é porque não foi legal, ou porque tava bom, ou porque não quis, simplesmente. Foi por isso. Ô, Paula, tem uma personalidade aqui que quer te fazer uma pergunta Ih, meu também. Deus. Eu gostaria até de parabenizar a Paula pela coragem de falar desse assunto. Muito obrigada. Tem muitas pacientes que vão ao seu consultório que falam realmente, que relatam que não querem mais ser belas recatadas de do lar? Tem algumas que estão percebendo... Não dê nomes, por favor, é só em geral. Puxa, ainda bem que você me avisou, que eu ia já soltar, que tá na ponta da língua. A fulaninha. Mas tem, sim, várias mulheres que estão percebendo que o fato delas não terem ficado com algumas pessoas, terem se reprimido, não terem saído, não terem tido experiência sexual, elas estão percebendo que isso não está sendo muito positivo para a vida delas, porque elas perderam muitas oportunidades. Perderam, às vezes, parceiros porque elas entendiam que não podiam, que era complicado, ficaram 2, 3 meses já adultas, com 28 anos, se comportando como se tivessem 16 e perderam algumas oportunidades, né? Mas eu acho que é importante, entrando na parte da biologia, né? O que está se desconstruindo, né? Quais as novas pesquisas que estão sendo feitas? Basicamente, partia-se do pressuposto que os homens, como tinham milhões de espermatozoides e a mulher só tinha um óvulo por mês, que esses homens estariam propensos a copularem com um monte de mulheres, e essas mulheres seriam muito seletivas porque teriam apenas um óvulo por mês. O que está sendo desconstruído é justamente essa concepção, de que, na verdade, apesar dos homens terem muitos espermatozoides, são poucos espermatozoides que são bons.
são poucos espermatozoides que conseguem de fato chegar a esse óvulo. Então, estão se pesquisando que, na verdade, esse óvulo seria muito bom. Seria uma qualidade muito boa e os espermatozoides, na verdade, teriam uma qualidade baixa. Então, que essa mulher não precisaria, de fato, sei lá, tá selecionando só o parceiro, né? Então, e outra coisa, outra pesquisa aqui recente que eles estão trazendo, que o próprio volume de espermatozoides e de esperma também é diferente de acordo com a mulher que está do outro lado. Com a faixa etária dessa mulher, com o interesse dessa mulher, com a estética dessa mulher. Ou seja, o próprio espermatozoide também é seletivo, a própria produção. Então, várias pesquisas recentes que estão quebrando um pouco essa concepção. Até de pássaros, por exemplo. Tinha uma espécie de pássaros cantantes que eles acreditavam que a maioria deles, as mulheres eram monogâmicas e os homens não, desses pássaros, né? Os homens não, mas os... E que hoje só 7% dessa espécie feminina é monogâmica, porque os estudos estavam enviesados. Porque eles estudavam só que os machos iam para várias mulheres. Mas eles achavam que essas mulheres iam por pressão desses machos. E eles estão vendo que as mulheres estão curtindo muito esses machos. Então é interessante porque o que esses estudiosos estão trazendo é a cultura influencia a pesquisa. Então, na época de Darwin e na época vitoriana, que se trazia essa concepção do homem é o que vai, é o que luta, e a mulher é recatada, é a passiva, que inclusive todas as pesquisas que se faziam que levasse a alguma coisa diferente não eram aprovadas, não eram trazidas. Os questionamentos, as perguntas feitas nas pesquisas e nos estudos eram enviesados. Então a gente está começando a ter uma outra concepção aí das pesquisas da cultura influenciando a biologia, né? Interessante. Você vê que no mundo animal, você citou o caso das aves, aí eu fiquei pensando, ainda resta a esperança da monogamia. Você vê que a ararinha azul segue com a parceira ali, aquele casal, até o fim, né? Meio a Jorge Amado e Zélia Gattai, assim, né? Então, eu gosto da ararinha azul. Ela ararinha azul, você viu? Eles são fiéis até o fim da vida. Olha, muito interessante aqui o assunto que você trouxe pra gente na conversa dessa sexta-feira, nosso retorno aqui a falar de chave sexo de ouro no Morning Show com você, Paula. Obrigado pelas informações. Para saber mais? Para saber mais, tem o blog www.sexplicando.com. Obrigado, viu? Obrigada e ótima sexta-feira e bom fim de semana. Ótima sexta-feira, agora 10 horas 51 minutos, horário de Brasília. Olha, meus amigos, em tempos de ódio, cólera, de guerra política, uma imagem ontem tocou nossos corações. Eu quero adiantar aqui que não estou sendo absolutamente nada irônico quando eu faço esse comentário. Que bacana, né? Que momento em que a gente fica mais esperançoso, né? Aquele do abraço do Fernando Henrique Cardoso no Lula, ali no Hospital Sírio-Libanês, onde a ex-primeira-dama Marisa Letícia permanece ali, internada, naquela situação irreversível, como a gente relatou ontem, como chegou a informação ao noticiário. Vocês aí, Augusto, Ellen, vocês viram essa notícia? Se comoveram também, porque foi incrível, né? Foi um a momento... imagem, né? Foi um momento muito bonito, foi na tarde de ontem que o Fernando Henrique Cardoso foi visitar o Lula ali no Sírio-Libanês. Foi uma agenda que acabou sendo divulgada pela assessoria do Instituto FHC, né, e por fontes também ligadas ao Partido dos Trabalhadores. Ele foi lá, aí teve o registro desse momento do abraço, e um abraço que repetiu lá em 2008, né, quando no segundo mandato de Lula acabou mudando toda a agenda oficial dele para poder ir ao velório da Ruth Cardoso, quando Ruth Cardoso morreu, decretou um luto oficial de 3 dias no país, naquele momento, e também prestar solidariedade a Fernando Henrique Cardoso. E acho que essa atitude, isso sim, é uma atitude de estadista. Aí a gente coloca acima de qualquer coisa, não, é completamente fora do que a gente viu nas redes sociais, que foi uma coisa insana, né? Que é uma coisa insana você conseguir celebrar a morte. Eu não consigo, né, ver isso. Embora Arcon ontem fez uma menção na rede social dele, nosso diretor aqui, Ricardo Arcon, que eu tendo a concordar, diz que algumas mortes a gente talvez em um lado nosso humano, assim, né, talvez celebre uma morte de Hitler, alguma coisa assim, mas isso que a gente viu ontem foi muito desumano nas redes sociais. Esse ato, né, essa solidariedade entre os dois mostra uma atitude de chefes de Estado que num momento muito humano estavam lá, e então a FHC na tarde de ontem dando essa solidariedade a ele, a Lula nesse momento. O Hélio Schwartzman tem um comentário feliz que eu li também hoje no noticiário, que fala que assim, a nossa formação, né, a nossa programação
para expressar os sentimentos nas relações humanas, presencialmente ali, olho no olho e tal. A questão de pessoas que acabam se regozijando com fatos assim terríveis, né, o fazem ali no pseudo-anonimato da internet e com a coragem. E ele traça uma análise que eu achei bem interessante, que é o seguinte: muito provavelmente, se essas pessoas tivessem ali na presença, né, no velório, no hospital, se solidarizariam com a família e os parentes. Né? Sem dúvida. É um momento de trégua muito natural, né? Os sentimentos prevalecem aí sobre outros sentimentos bem melhores, prevalecem sobre os ódios políticos. É bom que isso aconteça, sobretudo nesse momento de fla-flu que o Brasil continua vivendo, né? Eles e nós e tal. E como lembrou bem a Ellen, é uma espécie de retribuição do gesto. São dois democratas. Eles percorreram juntos um longo caminho. Eles combateram juntos a ditadura. Eles têm um passado comum que justifica esses laços. Acho que é mais teatro a parte do ataque públicos, né? Do que isso aí. Eles estão se abraçando sinceramente e nas conversas que sempre que eu perguntei ao Lula ou ao Fernando Henrique o que um achava do outro, eles foram sempre muito gentis na avaliação, para dizer o mínimo. O próprio Lula, que ataca bastante o Fernando Henrique, mais do que o Fernando Henrique ataca o Lula, ele fala com um certo carinho, com admiração, essa é a palavra. E o Fernando Henrique também. Agora, esses momentos, por serem raros, mostram que a nossa democracia ainda está na infância, né? Deveria ser comum isso aí. Dá uma esperança, mesmo sendo num momento de tragédia, de tristeza, né? A sensibilização, né, da alma humana, né? No momento. Aqui a gente tá, para quem nos acompanha pelo YouTube, o abraço na ocasião do Lula ao Fernando Henrique, na ocasião da morte da primeira-dama Ruth Cardoso. Bacana mesmo. Agora 11 horas em ponto, horário de Brasília. Como é que tá aí? Está em terceiro entre os assuntos mais comentados do Brasil. A gente tá ficando mal acostumado, porque é todo dia agora. É o Morning Square maravilhoso, essas hashtags que engajam o Brasil. Hashtag recomende um livro. Olha, tá passando tão rápido aqui, ó. Percy Jackson, a Esther recomendou a seleção Garota Online fazendo meu filme A Maldição do Tigre. Ela já recomendou 9.000 livros. Tô com fome, não sei se é um livro, hein, do Fernando. Percy Jackson, da Ellen Oliveira, tá recomendando aqui. Névoa do Tempo, a Jujuba recomenda aqui no Twitter. Então, hashtag recomende um livro, um sucesso no Brasil. Mas tem tanto livro, Edgar, que precisa viver pra sempre pra ler tudo isso. Porque o pessoal tá aqui criativo. Entre Harry Potter e coisas cabeçudas, tem de tudo aqui na hashtag recomende um livro. E vamos pro WhatsApp também. A gente pediu indicações de livros aqui pelo 11 931 7009 e os ouvintes estão mandando. Vamos começar a ouvir aqui. Bom dia, rapaziada do Morning Show. Quem fala aqui é Marceneiro do Lava Rápido de Cotia. Se a gente acha que estamos vivendo uns tempos ruins, então eu aconselho você a ler o livro Os Últimos Dias de Anne Frank. É muito bom. Beleza. Os últimos dias, eu conheci o diário de Anne Frank. Esse é outro, será? Que é algo novo ou se é esse... Oi, Morning Show. Um dos melhores livros que eu li foi A Sequência de 50 Tons, porque ele te leva para lugares onde na vida real você não chega. Beijo. Nossa, bom dia, gente. Opa! Todos vocês. Não vou chamar nome a nome, porque eu me atrapalho. Meu nome é Irene, tenho 47 anos. O dico que eu indico é o Pequeno Príncipe, gente. Olha, Pequeno eu sou quase analfabeta. Vim aprender alfabetização já adulta, já com uns 40 e poucos anos. E sou empregada doméstica. Amo vocês. Vocês é minha companhia aqui em São Paulo. Sou nordestina. Irene, que orgulho ouvir você falando isso. Que bacana. Isso serve de exemplo para muita gente que está nos ouvindo. Irene, linda. Você vê que coisa bacana. Ela com 40 anos foi alfabetizada recentemente. Pegou um livro, citou um livro e se voluntariou a participar com a gente aqui, contando um pouco da sua história. Muito legal. Bom dia, pessoal do Morning. É o Evandro da Vila Mascote, beleza? Então, o livro que eu recomendo é um livro do Drauzio Varela, chamado Por um Fio.
a qual o Drauzio, ele fala a rotina dele cuidando de pacientes terminais muito legal de câncer. mesmo. Durante algum período de algumas décadas, pelo que eu me lembro. Tem histórias mas muito tristes, mas ao mesmo tempo, do lado, tem pequenas histórias mas muito engraçadas. É um misto. Vale realmente a pena conferir. Emoção à flor da pele. Grande abraço. Valeu, tchau. Boa. Bom dia, pessoal. Fala. Sobre o livro que o ouvinte indicou aqui no Twitter, o Leitura no Vagão já mandou pra gente. Na verdade, chama Os 7 Últimos Meses de Anne Frank. Jenny Frank, fala. Bom dia, pessoal do Morning. Meu nome é Sana Tielli, eu sou de Goiânia. Um livro que eu amei, assim, um que eu sempre lembro, quando eu lembro de livros que eu gostei, é A Cidade do Sol, que é do mesmo autor de Caçador de Pipas. É história de mulheres fortes, mas sofredoras. E, eu não sei, achei bem intenso, eu chorei muito nele. E eu indico, assim, acho que o pessoal vai gostar. É A Cidade do Sol. Beijo, beijo, beijo. Bom dia a todos. Meu nome é Wesley, eu sou de Goiás, estou ouvindo a Jovem Pan pelo aplicativo. E um livro que eu recomendo é O Código da Vinci. Para quem tem a mente aberta e acredita que nem tudo que já ouvimos é o correto, é um ótimo livro. Tá aí a dica dos nossos ouvintes interagindo com a gente aqui no WhatsApp, mandando dicas de livros. Ao final, vou sortear entre vocês, hein, que participaram, a camiseta do Morning Show. Agora, girando o assunto, eu, antes de falar sobre isso, coloco uma música aqui. Paulinha, você como uma... A Madonna é muito boa. É muito boa a Madonna. Silvio, mas é a Lady Gaga. Ah, não é a Madonna? Não, querido. Ô, Paulinha, você como uma Little Monster, você já deve ter comemorado, né, a participação, a confirmação da participação da Lady Gaga no Super Bowl, né, que vai aí ao ar nos Estados Unidos, é a final do futebol americano, mexe com a nação inteira aí. O que você já sabe da apresentação que você pode antecipar pra gente? Nesse domingo, hein? 5 de fevereiro, no Brasil, é transmitido pela ESPN a partir das 21 horas essa final em Houston, no Texas. Aliás, na mesma localização onde aconteceu aquela polêmica da Janet Jackson. Lembra, Ed? Quando o Justin Timberlake puxou uma parte da roupa da Janet Jackson, ela pagou um peitinho, deu até em multa pro canal de televisão que exibiu isso daí. Bom, a gente vai ter a Lady Gaga. Foi um sucesso. Que ela está ensaiando como uma atleta, meu querido. Tem até vídeo da pessoa ensaiando demais. O que é que a gente sabe dessa apresentação? Não muito, porque, né, ela fica piano, é tudo muito secreto. Mas tem uma coisa, assim, que ela meio deixou transparecer na coletiva, de que parece que a apresentação vai começar no teto do estádio. Uau! Então aguarde que vai ser alguma super produção, hein? Alguma coisa louca. Uma rádio chegou a vazar uma playlist, porque no Super Bowl o artista opta... não só por fazer a sua música do momento de trabalho, mas como fazer uma retrospectiva da carreira com os grandes sucessos. Essa rádio diz que vai ter Bad Romance, Poker Face, Born This Way, Applause, The Edge of Glory, A.O. e John Wayne. Diz que esse vai ser o line-up, mas não é nada confirmado. E aí, a gente sabe também que a Lady Gaga é super ativista por causas LGBT, ela votava Hillary, claro, e era super contra o Trump, então também... O pessoal está se questionando se ela vai fazer alguma coisa em relação a isso, aí vai tomar algum posicionamento político durante a apresentação. Ela não falou diretamente, mas falou que a apresentação vai ser sobre igualdade e inclusão, que por si só, né, Edgar, já é uma... Enfim, já é meio anti-Trump, mas a gente não sabe se vai ter alguma coisa mais pontual. Ela disse o seguinte, que as declarações que ela vai fazer durante o show do intervalo são as que ela tem feito durante toda a vida, durante toda a carreira dela. Não precisa mais ver. Nossa, mas as da pena declarações que ela já fez. É tudo segredo. Por que eu vou ver de novo? Gente, você nunca viu a Lady Gaga no break do Super Bowl, viu? Você não assiste esse show? É maravilhoso. Evidente que eu assisto. É uma plateia de bom tamanho, né? Então, é a maior audiência da TV dos Estados Unidos, é o horário comercial mais caro da TV americana. E realmente é um show tão incrível, mas tão incrível. Tem o do Prince, lembra? Que ele cantou Purple Rain e choveu durante a apresentação dele. Enfim, são apresentações que realmente ficam pra história porque são super apresentações. Aí, tem até... Sabe o que acha? Quem acham que vai fazer uma pontinha? É normal ter convidados também. Tony Bennett,
É um dos convidados que a Lady Gaga pode ter. Já gravou com ela. E ainda tem gente que acha que a Beyoncé pode passar pra dar um hello com aquela barriga. Agora a Beyoncé é que quer. Vai todo mundo, né? Quer ter a presença da Beyoncé, barriga dos gêmeos. Bruno Vai Mars? saber. Já teve. Né? Então, mas quem cantava era o Coldplay. E o Coldplay convidou a Beyoncé e o Bruno Mars. Então é normal ter convidados e convidados, assim, convidou incríveis. porque se eles cantassem só ia ser chato pra caramba, né? Então eles tiveram que convidar a Beyoncé e o Bruno Eu Mars odeio que fale mal do Coldplay nesse programa. São chatos pra caramba. Eu adoro o Coldplay. É uma banda legal, o pessoal gosta de ficar gongando, pelo amor de Deus. Bom, agora então vamos ver, Lady Gaga arrasa. Já é um espetáculo a montagem do palco, né? Velocidade. No tempo que são 14 minutos de show históricos, incríveis. Vamos aguardar, eu acho que ela vai fazer um grande trabalho. A Lady Gaga pode ter vestido carne, Vocês essas lembram, coisas, mas ela é maravilhosa. Vocês lembram do que o Coldplay tocou e cantou no ano passado? É óbvio que a gente se lembra. É? O quê? Você se lembra o que a Janet Jackson cantou? Não, mas eu lembro Ninguém da Beyoncé. lembra. Mas eu lembro da Beyoncé. O que ela cantou? Eu lembro dela com Formation. Eu lembro dela com Formation, mas ninguém lembra o que o Ela Coldplay cantou junto com o Coldplay. Ela tá fazendo mas pegadinha ninguém lembra do com a Coldplay. Todo mundo lembra dela com Formation, Coldplay gente. é maravilhoso. Todo mundo lembra que foi Bom, ela com Formation. Olha, depois vocês continuam brigando ali pelos corredores, Eu tá? Por odeio que enquanto fale mal chega. do Coldplay. Pessoas do Coldplay podem xingar a Ellen no Twitter agora. É isso aí. Jogou o raio. Tá vindo aí, né? Ela ninguém incita o xinga ódio. mesmo. Peraí, Ela já tá super peraí. acostumada. Eu não né? imaginei que eu fosse colocar essa Ninguém música pra xinga vocês mesmo, duas. né? Vai lá. Brincadeira. Eu queria Isso aí, chamar Paulinha, é legal, todo tô mundo que super já bem cantou hoje, e ó. chorou com Coldplay. Tô super bem hoje, não precisava mais Full essa. of tá Dreams, todo mundo que foi naquele show da pulseirinha esgotado, todo mundo que jogou tintura na cara e que gosta do Apaixonada Coldplay. pelo Chris Martin, velho. Vamos lá agora. Ellen, o pessoal quer falar com você no Fui Twitter. ver Jack ontem, não terminei de ver o filme porque acabou luz, né? Eu tô hoje, tô no dia ó. Você ainda manda o pessoal do Coldplay vir brigar comigo. Vamos Tá seguir, ótimo. vamos seguir aqui. Olha, agora a gente passa a ouvir aqui o nosso colaborador Léo Stamilo. Ele é diretor editorial do Twitter na América Latina. É mais um colaborador que eu apresento pro Augusto, nosso novo integrante aqui Tudo da bem, bancada. Augusto? Como é que tá? Prazer te encontrar aqui. Tudo bem, pessoal? Que saudade que eu tava de vocês, hein? Longas férias. Você vê, longas? Não minhas, do programa. A gente gosta, a gente ama o que faz, mas podia durar mais uma semaninha, O problema das férias é um só. Elas acabam. Elas acabam. Esse sempre. é o grande problema das férias. A menos que você seja um milionário e tire aqueles anos sabáticos, né? Que aí você dá conta, né? Do tempo que você quer ficar fora, né? Aliás, parabéns pelas hashtags, hein? Hoje mais uma, né? O que Emplacando. tá acontecendo com a gente? Você vê? A gente criativa de alguém. A gente vai ganhar um prêmio do Tem um Twitter? criador Vocês estão de mal tags acostumados, aqui. né? Vocês estão mal acostumados, A gente né? poderia ganhar um Livro, prêmio, hein, óculos Paulinha? escuros. Tá todo mundo muito mal acostumado aqui. Estamos indo Já tem uma direto pro... estatueta do Twitter. pros Oscar do TTs. Twitter Trazer o para Larry Morning de Show. ouro. O passarinho chama Larry, né? Vou trazer o Larry de ouro. Vamos lá, se você tá chegando agora no Morning Show, não conhece ainda, seja bem-vindo, a casa é sua. E o Léo, todas as sextas, vem aqui comentar com a gente o que é destaque no Moment do Twitter. Vamos lá, vamos começar, obviamente, com o assunto da semana, o assunto triste, né? Envolvendo a ex-primeira-dama Marisa Letícia, que com certeza bombou, né? Chamou muito a atenção. Muita né? gente falando sobre isso. Você até já comentaram um pouco sobre a repercussão, né? Não só política, mas também das pessoas que acabaram prestando solidariedade ao ex-presidente Lula. Uma delas, o próprio ex-presidente Fernando Henrique Cardoso, mas o senador Aécio Neves, aliás, agora ministro Aécio Neves também foi, ministro José Serra, também foi prestar homenagem. Eu fiquei assustado, porque as coisas são tão rápidas na política. Pois é, não, foi um lapso meu. Não, mas tá todo mundo se promovendo a ministro ultimamente também, né? É isso. E do PSDB ainda, tá on né? fire hoje. Pois é, esse outro caso também bombou no Twitter, viu, Ellen? Que foi a história do atual ministro, agora Moreira Franco, ainda está entre os principais assuntos falados no Brasil. A política foi muito quente ao longo dessa semana, né? Porque a gente teve a eleição no Congresso, né? Novo, entre aspas, presidente da Câmara, e talvez também a gente possa dizer, né, Augusto Nunes, um novo, entre aspas, presidente do Senado também, porque ninguém sabe exatamente se vai ser novo mesmo, né? Do Senado vai ter que dividir com o Renan Calheiros. Pois é, vai ser uma cogestão, talvez. Sempre. Mas, sem dúvida, a política movimentou muito o Twitter essa semana, assim também como movimentou a escolha do Edson Fachin como novo relator da Lava Jato.
no Supremo Tribunal Federal. E foi curioso, né? Muita gente duvidando desse sorteio, entre aspas. Sorteio né? Mandrake. Muito meme legal, Muito meme bom, legal. muito meme bom, comparando com Copa do Mundo, né? Tal da bolinha gelada, né? Que no sorteio de Copa do Mundo as bolinhas ficam flutuando, você vai lá e pega uma das bolinhas. Essa aqui não, essa aqui tá quente, não é essa, é a gelada que eu tenho que pegar. Mas tem até uma das explicações, né? Como é que aconteceu isso, né? Da escolha do Fachin. Em tese, o algoritmo lá que faz a seleção nesse sorteio direciona a escolha para aquele ministro que tem menos processos ali na mão agora para ser o relator. Então, em tese, isso teria indicado o Fachin como a pessoa certa para receber a relatoria da Lava Jato. Fechamos da política propriamente dita. Vamos para a questão aí do vulcão que... Vocês viram essas imagens? Do Havaí? Essas imagens impressionantes, muito legais. A gente separou isso no Moments para Jovem Pan para vocês verem. É um vulcão no Havaí. Teve um fenômeno nesse vulcão que ele teve uma fissura e a lava vai caindo direto na água gelada do oceano. Né? E aí esse fenômeno é chamado de mangueira de fogo, porque a lava, imagina, fervendo, né, a altíssima temperatura, ela cai na água e a água obviamente vai evaporando e aquilo causa um fenômeno muito curioso em volta do vulcão. As imagens são impressionantes, muita gente falando sobre isso também no Twitter ao longo da semana. E esporte deu o que falar também, né? O Federer é um negócio impressionante, eterno, né? Tava todo mundo torcendo para essa final, né? Entre o Federer e o Nadal. Fazia muito tempo que os dois não se encontravam numa final. E o Nadal tinha uma freguesia ali, né, para defender a frente do Federer. O Federer dificilmente derrota o Nadal, principalmente numa final de campeonato, numa final de Grand Slam. A vantagem era ampla do Nadal. E todo mundo apostava ali um pouco mais no Nadal do que no Federer. O Nadal é muito mais jovem também do que o Federer. Mas o Federer tá jogando fino do tênis, né? Foi um negócio impressionante. Ele que é o maior campeão de todos os tempos em Grand Slam. Deu, né, uma declaração que deixou todos os fãs muito animados, que ele espera o ano que vem estar de novo na Austrália, porque ele agora com 35 para 36 anos, todo mundo está esperando a hora que ele finalmente vai pendurar a raquete. Porque o tênis é um esporte violento para o corpo, né? Todos os movimentos que os tenistas fazem são movimentos muito antinaturais. Muito impacto no joelho, ombro. Então, assim, os tenistas não costumam ter uma longevidade muito grande jogando em alto nível. Mas o Federer está se mostrando também uma exceção a essa característica e está jogando realmente o fino. A gente espera que ele continue por muito tempo nas quadras. E tem mais um brasileiro arrepiando no futebol europeu, né? Gabriel Jesus está virando o ídolo já. Quer dizer, primeira semana dele no Manchester City, tem musiquinha já para ele. Eu coloquei lá no Moments da Pan também para os ouvintes do Morning Show ouvirem essa musiquinha. É um hino muito legal que os torcedores... tô até tocando ele aqui agora, não sei se os ouvintes vão acompanhar. Dá para pôr perto do microfone aí. A musiquinha, traduzindo muito livremente, eles falam que o Gabriel Jesus é melhor que o Rooney, que é astro do Manchester United, super rival, arqui-rival do Manchester City. Mas olha, o Gabriel Jesus marcou o primeiro gol dele nessa semana. Eu assisti esse jogo contra o West Ham, eu vou falar uma coisa, o Gabriel Jesus, nos próximos 3 anos, vai ser o maior jogador brasileiro do mundo. Ele vai superar o Neymar. Gravou a frase, hein? Ele vai superar o Neymar. Corajosa. Foi ele que disse, hein? Foi ele que disse. Não conquistar o título de melhor jogador do mundo. Olha só, hein? Mas ele vai superar o Neymar. A gente vai voltar a falar disso, Vini. Todo mundo falou que ele era muito jovem e tudo mais, mas tá mostrando uma personalidade incrível, tá jogando bem pra caramba. Enfim, tem técnico pra ajudar ele ali no Manchester City. Acho que ele tá bem servido de treinador. Fala, Paulinha. Queria dizer que a gente tá em primeiro entre os assuntos mais... Você tá brincando. Boa! A hashtag não apertei nenhum botão, hein? Livro. Tô aqui, mãos pra cima. Exatamente. Eu ia perguntar, será que o Stamila apertou algum botão? Daqui a pouco vão me colocar na Lava Jato. A régua do STF não foi também. Tá em primeiro, sei lá, é isso. O Brasil quer recomendar livros. A gente, inclusive, fez um Moments só sobre a hashtag, com as sugestões das pessoas. A gente tinha feito já uma hashtag sobre essa, viu? Como faz acho que um ano mais ou menos, foi perto do lançamento do Moments, e a gente pediu para as pessoas indicarem livros que tinham mudado a vida delas. E é engraçado isso, né? Porque tem um senso comum idiota, né, que diz que as pessoas não gostam de ler, que as pessoas não pegam, né, em livro e tudo mais. E quando a gente faz uma iniciativa desse tipo, você vê que justamente as pessoas estão lendo sim, né? Talvez o livro objeto não esteja tanto em moda mais das pessoas, mas os livros eletrônicos crescem, enfim, aí tá todo mundo indicando livros muito legais. Eu vou aproveitar para indicar um, posso? Por favor, a gente já colocou. Tô lendo um livro chamado Waterloo. Eu adoro a história da guerra de Waterloo, adoro a história de Napoleão, de Wellington. O Wellington era o general da Inglaterra que acabou derrotando Napoleão nessa guerra.
E é o primeiro livro não ficção do Bernard Cornwell, que é um autor de ficção, né? Tem crônicas medievais muito legais. E ele é um historiador e fez um livro bacanérrimo sobre a história da Guerra de Waterloo. Para quem gosta de história de conflito, de batalhas, eu recomendo muito. Muito legal o livro. Ele fez baseado em cartas que foram encontradas por soldados, em memórias de generais, foi coletando todo esse material e fez um livraço. Vale muito a pena. Boa, Stamilo. Vamos para a seara do entretenimento? Vocês já falaram, obviamente, né? Paulinha não ia deixar isso escapar ontem, o ensaio da Beyoncé. Quebrou a internet ontem, viu, Paulinha? É que além daquela foto do véu que vocês falaram que acharam cafona, durante não é cafona, é a manhã de ontem, né? Ela publicou todo um ensaio temático pra confirmar que era aquilo mesmo que ela queria entregar, entendeu? E com a filha também. Tem uma foto com a filha dela do lado, tem fotos realmente ali overs, né? Assim, muita coisa. Mas as fotos são lindas, são muito legais. Eu achei muito legal. Eu achei muito legal. Olha aí as fotos. Sempre vai ser linda, né? De qualquer jeito. É nesse clima over, cheio de flor. Quem tá criticando não é que não entendeu, não tem repertório pra entender a direção de arte das fotografias. Mas é porque todo mundo critica tudo, né, Edgar? Então, assim, acho que faz parte também criticar, né? Ela vai ser linda de qualquer jeito, ela vai estar sempre, né? Mas enfim, o ensaio, muita gente anda falando sobre isso. Nossa. Já imaginou se ela aparecer no Super Bowl? Olha isso, cara. Mas não vai faltar palco, né? Ela pode só aparecer e fazer assim, ó. Pronto. É muito artista forte já no Super Bowl. Bom, a amiga da Paulinha também bombou essa semana no Twitter, a Camila Cabello, fez a primeira aparição dela solo, fez a primeira apresentação dela solo, né? depois que ela saiu do Fifth Harmony. Te mandou um oi, Paulinha, no show ou não? Sempre manda, ela me adora. E ela também Desculpa, viu, Augusto, te pôr aqui, você é um detentor de prêmios ESSO. Ouvir notícias sobre Camila Cabello. É inacreditável. Brincadeira, hein, da pena. Eu brinquei. Eu tô acostumado já, por isso que eu não falo A gente nada. já falou sobre as coisas que eram muito mais sérias. Agora a gente tá fazendo parênteses sobre a cultura pop. Num dos meus primeiros encontros com o Augusto na redação, falei, Augusto, você vai se lembrar disso. Você tá acostumado a jogar a Copa do Mundo, tal. Agora você vai jogar uma pelada de fim de semana com os amigos aqui no rádio. Mas tem espaço para as partidas finas também, nos campos de várzea. Essa notícia do BBB você vai trazer mesmo? O Vini, que fala de televisão aqui, deixou passar essa? Você não sabia não, Vini? Qual? Francamente. Vai ter a Anitta no BBB, amigo. Tá brincando? Eu não tô não. É o que dizem. Vai entrar na casa? É o que dizem, diz que vai fazer uma participação na festa deles hoje. BBB, que aliás, né, como sempre, todos os anos, já mobilizando, a gente conversou sobre isso. É isso que eu ia te perguntar, né? 17ª edição. Eu estava ouvindo aqui, prestando atenção, porque eu continuo comovido com a informação dada pelo Vini, porque eu sou palmeirense, pô, essa do Gabriel Jesus. Olha aí. Temos mais um palmeirense na bancada, hein? Que espetáculo, hein? Nossa, que é verdade. O Stamilo também é. Tem mais um palmeirense na bancada. Que maravilha. Como eu sou imparcial, hein? Porque mesmo corintiano, eu quero ver que o Jesus vai ser o melhor. Aliás, parabéns pela goleada em cima da Ferroviária, hein, Vini? Obrigado, valeu. Vamos continuar? E eu falei dos prêmios do Augusto. O Augusto tem vários prêmios, mas não tem mundial, né? Só que... E a gente... Pra que isso, né? Programa em alto nível, de repente o cara vem assim por cima da bola, na canela. Dá uma solada, né? Que ignorância, né? E por falar em mundial, a gente tá entre os 3 assuntos mais comentados do mundo. Sei lá. Sério? Se você falar um pouquinho mais da Camila Cabello, vai virar primeiro. Eu acho que o Stamilo apertou mais um botão. Eu não fiz Natal com as mãos pra cima. Eu tô vendo aqui, mãos tem pra uma cima. coisa escrito em sei lá o que, coreano. Aí tem Louvre em segundo e em terceiro, entre os assuntos mais comentados do mundo, recomendo um livro. Aliás, vocês já falaram sobre o Louvre hoje, não ou não? Comentaram sobre o Louvre, o que aconteceu no Louvre hoje? Por favor, abasteça-nos de informação. Tá também entre os principais assuntos do Brasil. O que aconteceu hoje houve um tiroteio na frente do Louvre, na entrada principal, aquela pirâmide de vidro, você desce ali uma escadaria e tem acesso para as 3 alas do Louvre. Na entrada ali, no procedimento de revista, foi identificado supostamente uma pessoa que queria entrar no museu. Ela tinha uma faca, ela reagiu ali à abordagem dos policiais, dos soldados que estavam ali, não tinha gente de forças armadas, ali a segurança estava reforçada, houve um tiroteio, esse sujeito foi baleado, parece que tem uma outra pessoa que foi presa. Enfim, Louvre fechado porque aconteceu esse episódio na frente dos principais museus do mundo, o principal museu da França. E a França que segue sendo muito visada, né, para ações terroristas aí, desde o Bataclan, Nice, né, mas esse... Charlie Hebdo, exato. Vamos lá. Diversão? Diversão, vamos lá. Falar de coisas um pouquinho mais leves, agora já que a gente entrou nesse assunto pesado do terrorismo. Tem uma conta que eu queria recomendar para vocês. Aliás, tem
Normalmente você entra no elevador, você cumprimenta o seu vizinho, você pergunta, e aí, né? E o tempo, calor, tá frio, né? Uma conversa meio besta. Hoje em dia as pessoas falam assim, e aí, você viu o que o Trump fez? Porque é cada dia uma dele, né? Então, eu achei muito engraçado, meu filho, que ele ativou a notificação no Twitter, na conta do Trump. Então, cada vez que o Trump tuita alguma coisa, meu filho recebe uma notificação. Porque eles estão disputando ali, os colegas, quem faz os memes mais legais sobre as últimas do Trump. Uma loucura isso. Trump tá virando assunto todo dia. E tem uma conta no Twitter que é o @TrumpDraws, ou seja, desenhos do Trump. Não sei se vocês viram esses GIFs, são geniais. O Trump, quando ele assina o decreto, ele mostra, né, o decreto que ele assinou, tem essa praxe lá. E aí essa conta fez intervenções nessa imagem do Trump apresentando o decreto. Sim, como muito se legal. o Trump estivesse jogando imagem em ação. Não sei se é do seu tempo esse jogo, Edgar. Mas é muito legal que você tem que desenhar alguma coisa para os seus colegas de partida adivinharem o que você está desenhando. E aí essa conta substituiu o decreto que o Trump assinou por desenhos, parecem desenhos infantis, que ele teria feito e está mostrando para as pessoas. São muito engraçados. A gente separou os mais legais, os mais divertidos. Um deles, inclusive, é um desenho do próprio Trump, e ele com uma setinha me, ou seja, ó, esse aqui sou eu. É um bonequinho de, sabe, de palitinho, assim, desenho bem infantil, mesmo com umas mãos enormes e o topetão do Trump. Tem uma que é muito legal, que é ele mostrando valeu, Drogba. Valeu, Drogba. Exatamente. São muito legais, esses desenhos eu recomendo bastante. E um outro que você sabe que eu recebi uma dessa do Trump também, eu que né, estou enveredando para o mundo da vela, tal, e os amigos, companheiros que gostam de velejar também, fizeram uma dessas, escreveram nessa folha do Trump, aí fizeram um meme também com isso, dizendo que é o seguinte, agora, velejar durante o horário de trabalho, quando tem vento é legal. Então tá liberado. Então se um dia eu faltar aqui numa manhã... É porque tinha vento e você, vazou, é isso. O Trump deixou. Você sabe que dizem que a vela é quando você começa a perceber que a pessoa realmente se deu bem na vida, sabe, Paulinha? O cara quando ouve... ela vai pro esporte Sei assim, como é porque, né... tudo bem, falta quando golfe venta. e vela, Olha fica assim... Você vê que o cara começa a ouvir yacht rock, né? Uma vida mais sofisticada, né? A última coisa que eu vou destacar, também falando um pouco do Trump, Edgar, foi um Moments feito pelo canal History. Foi um momento muito legal que eles fizeram, pegando aquele gancho dos refugiados. Eles pegaram refugiados que mudaram a história do mundo. Por exemplo, o Einstein. O Einstein foi um refugiado. Então, o que seriam dos países que não, né, o que seriam das pessoas se os países não acolhessem refugiados? Então, um conteúdo muito legal que tá lá no Moments da Jovem Pan para os ouvintes do Morning Show. Legal, esse Léo Stamilo falando com a gente aqui, ele que é diretor editorial do Twitter na América Latina, conversando e trazendo os destaques do Moments. Obrigado, viu, Léo? Um abraço, gente, até semana que vem. Um abraço. Bem-vindo, Nunes. Muito obrigado. Um abraço até semana que vem. Vamos lá para os ganhadores rapidamente. Paulinha, vamos lá com o ganhador do Twitter. Ontem a gente esqueceu de falar quem ganhou, então eu vou falar hoje, foi o Redner Matheus, e hoje o Príncipe Neurótico, essa pessoa com esse nome maravilhoso no Twitter. Eu vou falar com vocês aqui por mensagem, vocês ganharam uma camiseta do Morning Show. E aí, Vini? Poderia ser outra, né? A Dona Irene que falou do Pequeno Príncipe. Boa. Muito bem, muito legal, Dona Irene participando com a gente. Obrigado a todo mundo que participou, interagiu com a gente pelo WhatsApp, pelo Twitter, com a nossa hashtag, indicando um livro aqui pra essa sexta-feira ficar mais intelectual. Acabamos o programa. Um beijo, Paulinha. Beijo. Beijo, Ellen. Beijo, até amanhã, no Jornal da Manhã. Boa, amanhã a gente folga, mas a Ellen trabalha. Ai. Valeu, Augusto. Um abraço. Agora 11h31, horário de Brasília. Tchau, segunda tem mais. Olha aí, você que tá no canal oficial do Morning Show, pode se inscrever por aqui, ó. Esse é o caminho. Assim você recebe todas as notícias a toda hora, também pelo YouTube do Morning Show. Vai lá, ó.